Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Oi, gente! Oi, Foster! Tudo bem por aí? Oi, tudo bem por aqui? Você, como você está? Tô bem. Na minha última semana em Portugal, já estou em depressão. Não quero voltar pro Rio, que está a 40 graus e já é pré-carnaval. Ah, que depressão. Você precisa ir pro Rio. Depressão. 40 graus, depressão. 40 graus, sol, praia. Não, eu não posso ir à praia. Tá muito sol, muito quente, as pessoas estão suando muito. Eu não quero ir embora, amor. Sim. Cada um tem seus maluquices, né? Suas maluquices. Seus, não. Suas. Suas maluquices. Bom, Alex, você está em Portugal e está perfeito, porque a gente vai falar sobre Portugal hoje, né? Sim, vamos falar sobre a nossa experiência com Trusted House Sitters em Portugal. Então, me explica. Onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, me dá tipo uma breve história. Nós estávamos em Rosário, que é uma aldeia em Portugal, que fica na região do Alentejo, que é a região central de Portugal, certo? E nós estávamos num monte, que é como se fosse uma mini fazenda de oliveiras, ou seja, é que faz o azeite, com 10 cachorros. Sim, posso fazer um comentário rapidinho? Pode? Bom, no português de Portugal tem vários nomes, muitas palavras para a mesma coisa. Então, a gente estava numa aldeia que é uma cidade pequena, mas também tem vila, também tem cidade. Então, se você está visitando Portugal, vale a pena aprender essas palavras, essas diferenças, mas eu acho que no Brasil é muito mais simples ficar com, tipo, cidade grande, capital. Porque, por exemplo, se você chamar uma vila de aldeia, quem é da vila vai ficar muito bravo. Porque você está diminuindo o lugar onde eles moram. Então, a mesma coisa se você chamar uma cidade de vila e assim vai. Mas também não é nada tão grave, até porque eles sabem que você não é de lá. Então, o máximo que você vai ter é uma grande explicação sobre isso tudo. Mas a maioria dos nossos ouvintes quer aprender o português do Brasil, então a gente vai falar do jeito brasileiro, né? A gente Sim. estava numa fazenda no Alentejo, que é uma região no central de Portugal. Na região central de Portugal, com 10 cachorros. Com 10 cachorros. Sim. Sim. E era para tudo ter dado errado, mas não deu. Nós tivemos grandes lições de vida, um grande amadurecimento, um grande crescimento pessoal também. Tudo em 2 meses. Tá, Alex, pensando bem agora, quando você falou que a gente estava
Bom, basicamente numa fazenda em Portugal com 10 cachorros. O que a gente está pensando? Somos malucos ou o quê? A gente precisava de uma desculpa para ir para Portugal. E sim, somos malucos. Sim, basicamente o pensamento, pelo menos o meu pensamento, foi que Alexia queria visitar a terrinha dela, né? Que a Alexia é portuguesa também. Eu queria ir visitar Portugal e Espanha e a gente ama cachorros. Então tá tudo certo. Nem pensei duas vezes, tipo, é uma fazenda, são 10 cachorros. Não, mas eu acho que a questão dos 10 cachorros, a gente sabia desde o princípio, né? Eram 10 cachorros adultos que a gente teria que tomar conta, mas que, tirando a parte da comida, de fazer o passeio com todos, etc., eles não demandam tanta atenção, os adultos. Só que É. chegando lá, era uma outra história. Tá, antes disso, você quer falar sobre os cachorros? Eu vou chorar. Tá, eu falo. Tinha 10 cachorros, 8 eram Bulldogs francês, bulldogs Frenchies. francês e 2 Irish Wolfhounds, que Sim. são aqueles enormes. São tão lindos e tão mais fáceis de lidar do que os bulldogs. Eles são enormes, tipo 70 quilos. Não, mas eu acho que não é nem questão de peso, não. Eles são altos, muito grandes e correm muito, porque são galgos, né? Então, simplesmente são os cachorros mais rápidos do mundo, literalmente. São cavalos, vamos. São potros, são os filhotes dos cavalos, né? Então são potros. É o tamanho de um potro. É. E com os bulldogs francês, a gente tinha uma filhote de Sim. 2 meses, Oh. que nem tinha nome, a gente chamava de Puppy, que Que, aliás, é um ela ótimo cresceu nome, né? muito. Sim, Puppy é um bom nome para um puppy, né? É. E que mais? Bom, e para explicar, a dona, né, da casa cria bulldogs e começou a criar Irish Wolfhounds. Então, nós, na verdade, estamos tomando conta de um canil. Sim, basicamente é uma casa que é um canil, né? Isso, é um canil. Então, todas as cadelas foram criadas lá e foram compradas ou coisa parecida para a criação de bulldogs. Então, toda vez que tem a ninhada, quando a mãe tem os filhotes, é a ninhada, a dona revende os cachorros, certo? Então, é isso. Sim, que já é uma coisa complicada, porque a gente não sabia disso antes. A gente não sabia como é que era feito. Na verdade, eu sempre falei pra você que eu nunca gostava. E você sempre falava, mas às vezes é um exagero, porque é como qualquer outra profissão e etc, etc. Aí quando a gente percebeu como é que era, literalmente, eu definitivamente não gosto mais. Não consigo lidar com essa ideia. Da criação dos cachorros. Pelo menos do jeito que foi feito lá, que a gente vai explicar daqui a pouco. Bom, basicamente eu fiquei com raiva porque eu pensava que era uma casa em Portugal com uma mulher maluca que amava cachorros, só. Não Ela, em sabia que momento era... algum, falou que era canil. Não, nem um pouco. Então, você quer falar um pouco sobre a casa, o lugar? Sim, o lugar é maravilhoso. É uma casa muito gostosa que dá de frente pro Alqueva, né? Alqueva, que é um lago artificial. O maior até- lago fluvial da Europa. Sim, que é tão lindo, tão lindo. É lindo. E você via cegonhas na sua frente, o pastor com as ovelhas passando ao lado da propriedade. Assim, um lugar simplesmente fantástico, com um dos pôr do sóis mais bonitos que eu já vi na minha vida em relação à natureza. E estar ali, eu não tinha o que reclamar, né? Sim, e só para deixar claro, cegonha é stork, porque Isso. é uma palavra que eu não sabia e foi a primeira vez, eu acho, na minha vida que eu vi uma cegonha, tipo, na vida real. A minha também. E subindo aqui São pro norte, bonitas. amor, tem muita cegonha. Muita, muita, muita. Você vê muita.
Aham. Portugal tem muita cigônia. Quem sabia? Bom, e a gente chegou na casa, super cansados e com muita informação, porque a dona tinha que fazer o handover, né? A entrega da casa pra gente. Enfim, e a gente começou a perceber que não era só cuidar da casa, as coisas simples da casa. Primeiro, que ela nunca tinha falado pra gente que a eletricidade era por painel solar. Sim. Então, isso já é uma grande confusão, porque se a gente ligasse o micro-ondas, a casa inteira perdia a eletricidade. Se a gente ligasse a máquina de lavar, a gente ficava sem luz. E assim ia. Era um jogo, tipo, pensando, nossa, se eu faço isso, a luz vai cair ou não? É, Foi uma coisa delicada, digamos. sim. E uma das outras coisas principais era a água, que a gente descobriu também na casa, que a gente tinha que ligar um gerador para, ao mesmo tempo, regar as plantas, né, e a grama do terreno, encher a caixa d'água pra gente tomar banho, lavar a louça e etc. Isso não foi falado pra gente em momento algum. Então, todo o nosso trabalho que a gente imaginava gastar com os cachorros, né, porque isso realmente foi a única coisa combinada, foi por água abaixo. Porque a gente teve que demandar muito mais do nosso tempo tomando conta da casa nas outras coisas que não foram combinadas, mais dos cachorros, mais o nosso trabalho. Sob um sol de 40 graus, 47 graus. Então era muito complicado. Sim. Só para desabafar um pouco, porque eu já estou ficando com raiva. Eu tinha que fazer tanta coisa. Eu não sou muito bom nessas coisas de casa. E eu tinha que ligar um gerador, que é difícil. Eu tinha que ver se a água estava saindo de um lugar, não sabia como funciona. Eu tinha que regar todas as plantas, todas as árvores, as oliveiras, etc. E demorou basicamente pelo menos 1 hora pela manhã e 1 hora cada noite. Sim, isso porque nós somos legais. Porque o que acontece com Trusted House Sitters é: se existe alguma coisa que não foi pré-combinada entre você e o proprietário, você não deve fazer. Então, a gente poderia ter ligado a água direto para a caixa d'água, sempre. E a gente regava as plantas e regava tudo, porque realmente nós somos pessoas bacanas. Ou tontas, né? Ou bobas, mas de qualquer forma. É, é. E mais uma coisa, somente porque a gente já está reclamando, a gente falou para ela várias vezes que a gente trabalha com internet e a gente precisa do Skype, a gente precisa fazer video calls, e ela falou: "Não, funciona perfeitamente. A internet não funcionou para nada, né? A Não. internet foi uma merda." O Ken percebeu isso. O Ken com certeza vai escutar esse episódio. Ele percebeu isso quando a gente estava lá. O Ryan também, o Nick também, todos eles que escutam a gente viram que a internet era um horror. Só funcionava quando eu tava no 4G do meu celular, do lado de fora, em cima do morro, né, praticamente. Então, resumindo, eu acho que a gente aprendeu muito sobre nós mesmos, Na né? verdade, o que a gente quer passar com esse episódio, por mais que a gente esteja desabafando no ouvido de vocês, se vocês estão interessados em fazer, né, house sitting ou coisa parecida, ou se vocês tiverem essa oportunidade em algum momento, deixem tudo muito claro. Até mandem e-mail, às vezes, no final, para deixar tudo claro do que são as suas responsabilidades e o que não são. Claro que emergências acontecem. Por exemplo, uma das cadelas ficou com a pata ruim, né? Ela não conseguia andar direito, a Regi. A gente foi levar ela no veterinário e trouxe. Isso não tá no esquema, mas é uma obrigação que você tem, né? Uma responsabilidade que você tem. Então, esse tipo de Mas com coisa, isso super está ok. tranquilo. Agora, Mas para levar um cachorro para Espanha, para um show, isso que eu ia falar. Agora, você servir de motorista para a cachorrinha que precisava participar de uma exposição e ficar esperando o cara
1 hora dentro do carro não tá no seu esquema. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa aprender a ser mais assertivo, né, na nossa vida. Então, eu saí dessa casa aprendendo a ser mais assertiva. E também como lidar com situações difíceis juntos. Sim, nós crescemos muito como parceiros de trabalho e também de vida, né? Sim. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre nosso house sitting na Espanha, que foi muito mais tranquilo, muito mais fácil, muito mais divertido. A gente finalmente está aprendendo como fazer esse negócio. E acho que é isso, né? Sim, então vejo vocês no próximo episódio. Tchau. Tchau! Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.